O Hospital Regional Dr. Mariano Coelho de Currais Novos, ele recebe paciente do Covid-19, ele regula esses pacientes, ele tem CNPJ, viemos aqui, fomos muito bem recebidos e agora, na sequência, todas as informações para você. E, inclusive, vamos evitar fake news. Toda a informação, ela precisa ser correta, oficial e original. Aqui no canal do J2 você tem. Doutora Lígia Dayana, diretora-geral do Hospital Regional Dr. Mariano Coelho. Nesse final de semana, aconteceu uma polêmica aqui em Currais Novos, principalmente nas redes sociais, acerca da regulação. O Hospital Regional de Currais Novos, ele regula, ele recebe pacientes suspeitos do Covid-19? O Hospital Mariano Coelho é um hospital regional, né? Referência aqui para a região do Seridó Oriental. Então, o hospital, ele tanto recebe pacientes, por quê? Porque muitas pessoas têm muita dúvida ainda, Jota. Nós temos o hospital, que é do Estado, certo? Com a parte de UTI, centro cirúrgico, clínicas de internação. E dentro do prédio do hospital funciona o pronto-socorro municipal, certo? Então, a porta de entrada de pacientes suspeitos é o pronto-socorro. Então, o paciente, ele vem, ou pode vir de casa, ou pode vir via SAMU, né? Isso quando é acionado. Esse paciente dá entrada pelo pronto-socorro. Lá tem uma sala de isolamento para Covid, ou seja, lá nós temos uma sala que tem respirador. A equipe vai estabilizar se for necessário. E aí o internamento é que ele acontece em Caicó. Então, para que aconteça esse internamento, a equipe de regulação do hospital, que a gente chama NIR, nós temos uma equipe, temos enfermeiros, técnicos, né, de nível médio. Essa equipe é quem faz a regulação para o outro hospital de referência, que no nosso caso é Caicó. Mas essa equipe também referencia exames de maior complexidade, internações, por exemplo, na parte de neurologia, de cardiologia. Então, nós temos um setor no hospital só para regulação. O que é isso? É você transferir o paciente desse hospital para outro hospital, para outro serviço. Que da mesma forma também acontece no PSF, né? Quando o paciente ele precisa ser regulado para outra unidade de maior complexidade. Então, hoje o hospital tem uma sala de estabilização para a Covid, no qual se precisar, vai ser entubado, tem um respirador, né? Tem as medicações, não é só a importância, a gente estava até conversando aqui, não é só ter o respirador, é ter a equipe, ter a medicação, ter o protocolo, as condutas, né? Então, nós temos toda essa assistência com relação à estabilização. Existe outra questão, no tocante à UTI, que foi inaugurada em 30 de agosto de 2018, com 10 leitos. A UTI de Currais Novos, ela recebe pacientes do Covid-19, ou seja, pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19, ou aqui faz a regulação e encaminha para Caicó? Porque assim, nós temos na nossa região 2 equipamentos de saúde, que é o Hospital de Caicó, o regional, e o Hospital de Currais Novos. Então, tanto Caicó como Currais Novos tem 10 leitos cada um. Então, qual foi o objetivo da região aqui? Nós nos juntamos num comitê, certo? O Comitê Regional de Enfrentamento ao Covid, no qual participam o hospital daqui, o hospital de lá, a Justiça, através do Dr. Marcos Vinícius, os prefeitos, os secretários de saúde. Então, nesse comitê, foi elaborado um plano no qual o Hospital de Caicó, que era o hospital referência, eles são referência antes de Currais Novos. Então, lá, qual foi o objetivo? Lá ser só internamento Covid. Por quê? Porque lá vai ter tomógrafo, inclusive vai começar a funcionar amanhã, que tomografia é o exame ouro para a Covid, né? Então, o objetivo foi esse, Caicó ficar todo só para Covid, um hospital isolado só para isso, e o Hospital de Currais Novos ficar sendo referência para a região inteira com relação à parte de UTI, ou seja, os 10 leitos de UTI de Caicó são só para Covid, e os 10 leitos de UTI daqui são só para pacientes clínicos, cirúrgicos, para o quê? Para não misturar os pacientes. Porque a partir do momento que você coloca um paciente suspeito ou confirmado de Covid, entre outros pacientes, então praticamente certeza todos pegarem. E aí você sabe, paciente internado em UTI já é um paciente mais debilitado, já tem comorbidade esse paciente, e geralmente idoso também, né? Quer dizer, grande parte dos pacientes são já acima de 60 anos. Então esses pacientes já entrariam com AVC e pegariam Covid e iriam falecer por Covid. Então o objetivo é esse, é ter
uma UTI só para a parte clínica, que é o do nosso hospital, e a UTI de Caicó só para a parte Covid. Então, por isso que o Hospital de Currais Novos hoje não é referência para Covid. Por quê? Tem que ter um hospital na região para a parte clínica e tem que ter outro hospital para a parte Covid. E qual é o objetivo principal desse plano? Inicialmente, no plano estadual do Rio Grande do Norte, ele dizia que Currais Novos teria 6 leitos de Covid e Caicó teriam 6 leitos. Ou seja, na nossa região, nós teríamos hoje só 12 leitos de Covid. Com esse plano, o Hospital de Caicó, que é o plano, o objetivo é que lá tenha 90 leitos. Até agora foram abertos 40, né? Então, a gente conseguiu ampliar de 6 leitos, 12 leitos, para 90 leitos. No nível 5, que é quando o Hospital de Caicó já estiver cheio, né? Você, veja bem, não abriu nem ainda todos os leitos. E a gente hoje tem uma taxa de ocupação boa, né? Não é tão alta. Então, quando esse hospital estiver muito cheio, aí esses leitos aqui do hospital que a gente está concluindo, que é na clínica pediátrica, eles serão acionados. Ou seja, a gente tem essa boa quantidade de leitos em Caicó e ainda vai ter um plano, quer dizer, ainda vai ter uma retaguarda aqui. Então, a gente se sente muito feliz, né? E foi uma luta muito grande aqui do hospital para conseguir fazer essa estratégia de lá ser um hospital referência, aqui ser referência clínica, né? Até porque, assim, você não pode misturar os pacientes. Então, é muito grave. O que aconteceu em Manaus, em São Paulo, colocava o paciente junto com outros e morria todos, né? Então, a gente se sente muito feliz por ter ampliado esse número de leitos e estar fazendo esse trabalho técnico visando proteger. Doutora Janicéia Simplício, pessoas nos questionam ainda, de forma erroneamente, pelo que eu vi aqui, a questão da negativa do Hospital de Currais Novos ter um CNPJ, que isso não procede, né? Não, nós temos CNPJ, né? Inclusive já mostramos aqui a você. E em relação a ter CNPJ ou não para regular, também não tem nada a ver, né? Então, realmente, uma notícia fake. E que as pessoas tenham muito cuidado com isso, né? Porque várias pessoas já foram, inclusive, presas semana passada por notícias fakes. Então, a gente fica muito triste, né? Que no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo, pessoas, né, maldosas fiquem jogando notícias, né, fake para assustar a população. Então, confirmando o que Lígia já falou, né, nós temos sim, o hospital ele está dentro de um plano regional e nós temos leitos de estabilização, né, e por causa desse plano, hoje o Seridó ele é a região do Rio Grande do Norte que está mais confortável em relação à ocupação de número de leitos de UTI, né? Então, se a gente não tivesse feito esse plano para dividir essas duas UTIs, né, para que Caicó realmente ficasse como referência Covid e Currais Novos ficasse para referência clínica, nós teríamos provavelmente outro cenário, né, em que a gente ia ter uma ocupação muito alta, como está sendo já, né, vendo o colapso em Mossoró, em Natal. Então, hoje, né, nós temos 40% de taxa de ocupação de UTI em Caicó e 43% de leitos clínicos. Então, vocês veem que a gente ainda está, né, com a folga, a gente ainda está com um cenário bastante confortável para a região. Doutora Renata Jesuíno, sobre como tem desenvolvido nos idosos essa doença, o Covid-19? Então, vou falar aqui um pouquinho da população geriátrica, né? Muitas vezes as pessoas falam que ela é uma população de risco. Na verdade, em risco estamos todos nós que estamos na superfície terrestre hoje, né? Eles são uma população vulnerável, porque geralmente eles têm mais doenças associadas, usam mais de 2 medicações, né? Então, essa população tem uma reserva funcional menor, então isso torna mais vulnerável à Covid-19, tá? Quando a gente fala de apresentação clínica, os sintomas clássicos de tosse, febre, dor de garganta, né? Eles às vezes não ficam tão evidentes. A apresentação inicial, né, dos estudos, eles têm mostrado que muitas vezes os idosos se apresentam com falta de apetite, né, náuseas, vômitos, um episódio de diarreia, isso antecedendo os sintomas respiratórios. Então é importante as famílias ficarem alertas a esses sinais também, para não retardar o início de abordagem desses pacientes. Uma coisa que a gente recomenda muito é que nesse momento, ainda que seja muito difícil, né, a gente evite, né, tá visitando essas pessoas, né, realmente respeitando o isolamento, ainda que eu saiba que o isolamento está trazendo consequências para descompensações de doenças como a demência, por exemplo, né, transtornos depressivos, mas a gente precisa
tentar ver uma forma de dar um suporte a esse familiar idoso sem expor ele a essas circunstâncias que a gente está vivendo na atualidade. É importante frisar, né, que a priorização dos atendimentos é de urgência, né? Consultas ambulatoriais de rotina, por exemplo, não são recomendadas, mas que esses pacientes não devem abandonar os tratamentos prévios que estejam fazendo, né? Então, continuar usando as medicações para diabetes, para pressão, porque essas doenças descompensadas vão trazer um maior risco, tanto para as comorbidades que ele já tenha, para as doenças de risco, né, como para a própria Covid-19. Então, o recado que fica é que mantenham-se medicados em casa, de fato isolados, tentando fazer alguma atividade, né, de lazer, né, ou até para desenvolvimento cognitivo. Continuem tendo contato com sua família, ainda que virtualmente, mas em isolamento, se for preciso sair, uso de máscaras, distanciamento, né? Que nesse momento vai passar. Daqui a pouco ele passa e a gente está bem, se abraçando e apertando as mãos de novo.